Enquanto a camiseta amarela não for ressignificada, o Brasil não vai vencer, não. Essa camiseta está muito marcada por uma simbolização nefasta. Ela é a camiseta do fascismo hoje, né? Então a gente vai ter que lavar essa camiseta, limpar essa camiseta e para poder seguir. Eu tô falando sério porque pode parecer brincadeira, né? Pode parecer que eu tô sendo supersticiosa, mas na verdade eu tô levantando o aspecto simbólico do futebol. O futebol, ele não funciona apenas, digamos, do ponto de vista técnico. É óbvio que o futebol é altamente simbólico e nesse sentido altamente psíquico. É uma questão sempre psicológica que está em jogo, né? Desde quem marcou muito isso foi o Nelson Rodrigues, em 1958, quando ele fez aquele famoso artigo do complexo de vira-lata. Então, a seleção tinha, em 58, a seleção tinha que era muito boa tecnicamente, só venceria, já tinha perdido em outras circunstâncias, mas só venceria se ela estivesse de posse do seu desejo, de posse da sua liberdade de jogar com arte, enfim, de jogar com a genialidade que o método, né, do jogo implica, e que não que esses jogadores não tenham, eles têm muita coisa, mas eles não têm, ao mesmo tempo, eles não têm esse brio, né? Tem gente que está falando em neymarização, que significa infantilização da seleção brasileira, já vem de um certo tempo, né? Pelo menos daquele 7-1 com a Alemanha, que tem esse miasma, né, da derrota, porque as crianças não conseguem vencer, as crianças se sabotam, né, as crianças, entre aspas, né, os jogadores que são meninos mimados psiquicamente, né, precisariam se tornar. Já, já nem tão meninos assim, mas é importante que quando se fala em neymarização, não só a infantilização, mas também a mercantilização de tudo, né? Porque é uma grande mercadoria a questão do futebol. Mas pegando pelo aspecto da infantilização, por que os homens brasileiros, né, que são tão assim durões, incriticáveis, não podem ser criticados, quando eles perdem, eles viram bebês chorões, né? Porque os outros perdem também, alguns choram, tal, mas poucos se desmoronam como os brasileiros. Aí eu queria te perguntar a respeito disso. É a síndrome do bezerro mamão, né? O menino que, enfim, o bezerro desmamado, né? Que na hora que perde a sua fonte de prazer, começa a ficar revoltado e não sabe, enfim, não sabe se reerguer. Eu acho que tem a ver com essa infantilização, que é sinônimo de irresponsabilidade, né, Léo? Para a gente ficar adulto, a gente tem que ficar responsável. É irresponsável, por exemplo, que esses caras saiam para comemorar. Eles podem sair para comemorar a hora que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. A vida privada deles, o que eles fazem com o dinheiro deles, está liberado para qualquer ser humano, já que a liberdade e a privacidade é um valor, né, da nossa democracia liberal. Então vamos nessa, faz parte. Agora, é uma irresponsabilidade fora do comum o sujeito comer bife com ouro, custando uma fortuna, e ostentar isso diante dos outros. E aí, vai ter gente que vai defender esse tipo de coisa. Tudo bem, podem defender à vontade. Agora, é feio, pega mal. Simbolicamente é muito ruim. Por quê? Porque o Brasil está no mapa da fome. Porque o Brasil está numa tremenda de uma crise social, política, econômica. A fome, quando você vê os Yanomamis, as crianças e as mulheres, cujas fotografias nós vimos essa semana, pessoas famélicas, pessoas carne, pele e osso. Então, esse é o Brasil atual. Então, não pega bem que os grandes milionários, ou os grandes endinheirados, ou os muito bem assalariados brasileiros ostentem. A ostentação é parte da humilhação que é tecnologia política do capitalismo. Então, eu achei essa parte, assim, muito feia. Eles podiam ter comido isso em silêncio, se quisessem comer. Nem sou a favor dos churrascos, nem nada, nem dos bifes, não gosto desse tipo de carnificina, mas acho que pegou mal. Isso combina. É a irresponsabilidade. É o Neymar que não paga, sei lá, parece que é 88 milhões que ele deve para o fisco. Aí ele compra um jatinho novo que custa, sei lá, 4, 5, 6, 10 vezes isso, sei lá quanto. Quer dizer, é uma irresponsabilidade só. Tem um problema moral. E esse problema moral, esse problema ético, para ser mais enfática ainda, esse problema ético atinge os jogadores, atinge os políticos, atinge os ricos brasileiros. Não dá, gente, não dá. Eu não quero dizer que as pessoas deveriam esconder o que elas fazem. Eu quero dizer que as pessoas deveriam medir muito bem o caráter simbólico das suas ações, sobretudo se essas ações têm o potencial de ofender e humilhar gente pobre e sofrida, como é o povo brasileiro. A gente está vivendo no Brasil, sim,
uma espécie de delírio coletivo mesmo, um delírio de massa, o nome da coisa é esse, e não começou agora, aliás, a história da Terra plana já era isso, a antivacina já faz parte dessa história também, porque isso tudo tem história, não é a primeira vez que as pessoas entram em sideração na história da humanidade, né? Então, eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, e esse tempo vai ser idêntico ao tempo da desmontagem do fascismo entre nós. Do nazifascismo, aliás, né?